Eu vou conversar agora com o querido amigo, ex-prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM, ACM Neto. Bom dia, Neto. Como vai você? Saudade de você, rapaz. Essa pandemia nos afasta. Você está bem, Neto? Bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole, aqueles que também nos acompanham aqui pelo vídeo. Mário, tudo bem, graças a Deus. Hoje em dia, quando a gente está com saúde, a gente não pode se queixar de mais nada, né? É verdade. Infelizmente, essa pandemia mudou a vida de todo mundo. Eu queria estar hoje no estúdio da Metrópole, te dando aquele abraço bem forte, Também. apertado. Mas o fato de estar lhe vendo daqui já dá para matar um pouquinho da saudade. E se Deus quiser, em breve, com todo mundo vacinado, a gente começa a voltar à vida normal. Isso, meu amigo, isso. Neto, você saiu da prefeitura, fez uma excelente administração, 8 anos, consagrado pela população, elegeu no primeiro turno o seu candidato, que foi uma escolha sua, claro que de acordo com os partidos, mas eminentemente uma escolha sua. E agora você, como é que está? Como é que está esse saída da prefeitura, aquela descompressão? Você não tem mais aquela pressão enorme todo dia. Como é que você está metabolizando isso, meu amigo? Mário, eu vou lhe ser sincero. Minha vida não mudou muito, não, em termos de carga de trabalho. Eu achei que logo no comecinho, né, depois que eu deixasse a prefeitura, pelo menos ali nos meses de janeiro e fevereiro, eu ia ter um pouquinho mais de tranquilidade, só que veio uma série de coisas em Brasília, vieram uma série de coisas em Brasília, muita movimentação política no país, de certa forma, uma precipitação, né, do debate de 2022, o que eu não acho necessariamente bom, mas tem acontecido. Então, eu estou com a carga de trabalho bem grande. Ontem eu fui desligar o telefone, mais ou menos 11 horas da noite, conversando com o pessoal lá de Brasília. Enfim, como eu acumulo tanto as coisas daqui como da presidência nacional do partido, acaba que não falta. Infelizmente, doutor Mário, perdemos a conexão. E vamos restabelecer ou você acha Sim, sim, que sim, sim. vamos dar por acabado isso? Não, vamos restabelecer, sim. Vocês estão providenciando isso já? Só está faltando agora ligar o áudio, por favor. Eu não sei se foi o meu ou se Ah, foi o de vocês, mas agora voltou. voltou. Mas eu estava dizendo a você que a carga de trabalho está bem grande. Eu praticamente não parei aí um minuto, mas é isso aí. Minha vida sempre foi dessa forma, com muita intensidade em tudo que eu faço. Agora, se você me perguntar, Mário, por exemplo, um dia de chuva como ontem, como esses últimos dias, né? O prefeito não dorme. O prefeito bota logo a mão na cabeça, começa a É pensar verdade. nas áreas de encosta, nos buracos da cidade, nas zonas de alagamento, né? E aí, como ex-prefeito, no máximo eu fico assim, olhando, anotando, aí mando para o prefeito, Bruno, vi tal problema em tal lugar. Eu também não deixo de acompanhar de perto. Agora, a responsabilidade não é a mesma, óbvio, né? Você foi prefeito, você sabe, governar uma cidade desse tamanho é um baita pepino, uma grande dor de cabeça, tem um lado muito satisfatório, né? Mas muita responsabilidade. Então, eu diria que algumas coisas mais aliviadas, mas a rotina é a mesma. Mas eu vou lhe dizer, Mário, assim, eu comentei isso com você uma vez, aqui no primeiro bate-papo que a gente teve depois que eu deixei a prefeitura, eu trabalhei muito minha cabeça para sair, né? Então, eu me sinto hoje muito feliz, me sinto hoje já focado em outros projetos, né? Com outros objetivos da vida. Eu acho que é fundamental para o homem público entender os ciclos. Pior coisa é quando o sujeito fica ali apegado ao poder, que não consegue se distanciar, né? E fica com aquela abstinência de poder. Eu, graças a Deus, não tenho isso.
Neto, você fala que você tem trabalho aqui, trabalho fora. O trabalho aqui, ou os trabalhos aqui, se referem basicamente à sua candidatura no próximo ano ao governo da Bahia, certo? Basicamente, sim, Mário. Eu diria que esse é o objetivo principal. Eu ainda não confirmei uma pré-candidatura, isso vai acontecer ao longo deste ano de 2021, né? A gente tem que ter respeito ao momento das coisas, estamos aí ainda com a pandemia assustando muito as pessoas. Eu, em determinado momento desse ano, ali entre o mês de fevereiro e março, suspendi, inclusive, a minha agenda de visitas ao interior, porque eu dizia o seguinte, olha, com risco de colapso no sistema de saúde, né, podendo faltar leito, podendo ter que ter o risco de fechar UPA, eu não tenho o direito de estar pelo interior fazendo política. Então, eu suspendi tudo. Agora, a gente está retomando, tendo em vista que os números melhoraram, né? Mas o fato é que os brasileiros e baianos hoje têm outra prioridade que a eleição, né? A prioridade é vacinação, todo mundo preocupado que dia eu vou tomar minha vacina para ficar protegido contra a pandemia, preocupação com a situação econômica muito grave, né? Muita gente passando fome, muita gente desempregada, muita gente com medo de ter seu negócio quebrado. Então, não dá para a gente estar falando em eleição agora, e é fundamental ter respeito a isso. Agora, eu tenho dito, né, e aqui você é meu amigo, você me conhece, não tem espaço para eu ficar aqui em cima do muro, nunca fui em cima do muro. Eu tenho dito a todo mundo que eu só enxergo uma opção para mim, né? Claro que acima da nossa vontade tem que ter a vontade de Deus e as condições adequadas para isso. Mas tendo a vontade de Deus e as condições adequadas, eu só vejo um caminho, que é disputar o governo do Estado da Bahia no próximo ano. Você está satisfeito com o desempenho de Bruno Reis? Porque, veja bem, você foi o avalista dele. Foi você quem escolheu. Você disse, inclusive, durante a campanha, que ele era uma pessoa adequada, perfeitamente ajustada para ser o melhor prefeito de Salvador. Você está satisfeito com o que ele está fazendo? Olha, Mário, extremamente seguro em relação à opção que fiz no ano passado. Eu sabia da minha responsabilidade de indicar um sucessor depois de 8 anos, sobretudo de ter transformado a cidade. As pessoas não esquecem como era a Salvador em 2012 e o que ela se transformou ao longo das nossas 2 gestões. Bruno assumiu num momento muito difícil, né? Eu diria a você que esse momento da pandemia, do início de 2021, ele foi o mais crítico desde março de 2020, quando ela começou. Então, imagine, a pessoa acabou de sentar na cadeira, tem muitas ideias, muitos planos, né, cheia de vontade de fazer várias coisas, mas tem que ter um foco, que foi a pandemia. E ele teve esse foco, soube agir com muita maturidade, mostrou liderança, né? E não é fácil, porque, repito, está chegando agora, tem muita coisa que é nova. Bruno já era meu vice-prefeito e secretário, mas quando você senta ali na condição de prefeito, que passa a ter a caneta na mão, que passa a ter que decidir, as coisas mudam. E Bruno, eu acho que veio mostrando maturidade, liderança, capacidade de tomar decisão, presença, que é outra coisa fundamental. A cidade quer sentir a presença do prefeito, e Bruno tem sido um prefeito muito presente. Então, eu acho que até o momento, dadas as dificuldades, ele tem feito tudo que está ao alcance dele. Tem aí esse problema muito sério, que é do transporte público, que a gente já sabia. Eu vinha avisando, né, passei o ano de 2020 alertando que o problema iria se agravar, como se agravou, e eu tenho visto a dedicação de Bruno. Tem dias que eu ligo para Bruno, Mário, 11 horas da noite, Bruno está falando de transporte público. Tem dias que, no domingo de manhã, Bruno está reunido tratando de transporte público. Mas isso vai passar. A gente sabe que o momento mais crítico é o de agora. Houve aí essa paralisação ontem de rodoviários. A situação não está resolvida ainda. Envolve muitas
muitos fatores, porque não é só a prefeitura, tem Ministério Público Estadual, tem Ministério Público do Trabalho, tem Justiça do Trabalho, tem o próprio sindicato, tem as empresas envolvidas, então é muitos fatores, muita gente envolvida, mas eu tenho certeza que ele vai ter capacidade de superar esse que é o maior desafio do início da gestão dele. Então, em geral, Mário, eu diria que Bruno está muito bem, e a despeito de toda a dificuldade que é governar num momento como esse, ele já conseguiu mostrar sua liderança, sua presença e, acima de tudo, capacidade de decidir, o que não é fácil. Estou conversando com ACM Neto. Neto, tem muita gente, inclusive estou vendo aqui muitas mensagens. Neto, o partido dele tem ministros, apoia Bolsonaro, ele apoia Bolsonaro. Acham que o fato de você ter dito claramente, né, que não apoia o presidente Bolsonaro, muita gente fica querendo empurrar isso. Como é que você acha? Como é que você vê essa história, Neto? Mário, veja, primeiro, a gente sabe que hoje em dia, né, em função das redes sociais, em função de vivermos uma política muito polarizada no país, eu honestamente lamento, porque eu acho que não é necessariamente o nós contra eles, não é o ame ou o odeie, né? Eu não sou assim, eu sou um cara que procuro fazer política na base do diálogo, mesmo porque o sujeito é meu adversário, tá certo? Eu não acho que ele faz tudo errado. O sujeito pode ser meu adversário e ter coisas boas e fazer coisas certas. Em relação ao governo, isso tudo é uma conversa. Na época, inclusive, que João Roma se tornou ministro, que teve aquela coisa toda da eleição da Câmara dos Deputados, etc. Isso foi muito especulado. O deputado federal e ex-presidente Rodrigo Maia, querendo justificar os seus erros, quis apontar que eu estava negociando algo com o governo, e eu estava muito tranquilo. Eu sabia que não era verdade e sabia que os fatos se incumbiriam de mostrar isso, como mostraram, tá certo? Eu tenho tido, ao contrário, posições bem críticas em relação ao governo federal, não tenho deixado de apontar erros, sobretudo na condução da pandemia. Quando existe qualquer movimento por parte do governo para colocar dúvida a respeito da democracia, eu sou o primeiro a levantar a voz, a me posicionar e a dizer que não aceito isso, tá certo? Não tenho tido nenhum tipo de contato, nem com o presidente, nem com os seus ministros, nem com o governo federal, nenhum tipo. Qualquer que seja a conversa, não está acontecendo, não piso os pés em nenhum ministério, desde que deixei a Prefeitura de Salvador até dia 31 de dezembro do ano passado, eu tinha obrigação institucional. De lá para cá, como presidente dos Democratas, não fiz uma vez sequer. Então, assim, estou muito tranquilo. Tem gente que vai ficar falando coisa, inventando conversa, de fofoquinha aqui, outra acolá, mas o que importa são os fatos. E quem me conhece sabe qual é a minha posição. Eu não vou antecipar 2022 se eu estou achando que não é a hora de falar abertamente de eleição na Bahia. Imagine no Brasil. A única coisa que eu acho, Mário, é que o país merece ter a oportunidade, em algum momento, de avaliar um projeto que fuja dessa polarização. Então, assim, eu acho muito ruim a gente, tão cedo, se conformar que só vão existir duas opções, Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula, né? Eu respeito quem vota em Lula, quem vota em Bolsonaro, quem gosta dos dois, mas eu acho que para a democracia seria bom, para o Brasil seria bom, que até lá surgisse também uma alternativa mais de centro, uma pessoa que pudesse encarnar, tá certo, uma ideia de destensionamento na política e, quem sabe, surpreender, né? Eu não tenho bola de cristal, acho que está cedo demais, só que pretendo não me conformar tão cedo em ter apenas duas opções aí no jogo. Pois é, dentro disso aqui, inclusive, tem gente que acha que você, como o próprio Rodrigo Maia disse que você trabalhou para derrubar ele, né, é que você teria articulado a nomeação de João Roma para o Ministério da Cidadania. Mário, tem uma coisa interessante que é o seguinte:
Observe, já aconteceu comigo, você está aqui num lugar, outro dia eu estava chegando no aeroporto de Brasília, tá certo? Aí tinha uns radicais de extrema-direita lá no aeroporto de Brasília me chamando de comunista, né? Então, tem gente que me chama de comunista, de esquerdista, tem outros que me chamam de direitista. Eu paro assim, e no fundo, eu dou risada, Mário, sabe por quê? Porque isso mostra, tá certo, que, de fato, a minha linha política é uma linha de equilíbrio, tá certo? Eu não fico aqui apontando o dedo para ninguém. Eu acho que no Brasil o que falta é conversa. Se a gente olhar para trás, voltando a 2014, né? De 2014 para cá, 2014 teve aquela eleição de Dilma e Aécio, muito dura. Depois dali, a política brasileira viveu um nível de polarização, de radicalismo, né, que persiste até hoje. Nós estamos em 2021, são 7 anos dessa forma. Né? Primeiro aquela eleição de Dilma, reeleição dela mal resolvida, depois a história do impeachment, depois aquele discurso do golpe, depois toda a turbulência do governo de Michel Temer, a eleição de Bolsonaro, o jeito de Bolsonaro de governar, e até hoje a gente vive nessa polarização, o que eu repito, acho muito ruim para o país. Enquanto isso, o Brasil vem perdendo a guerra para a pandemia, o Brasil teve um desempenho muito abaixo do que poderia ter no enfrentamento à Covid, aí o aumento do desemprego, da miséria, né? E, de certa forma, a briga dos políticos, a briga irresponsável, acaba contribuindo para isso. Em relação ao que você colocou de João Roma, Mário, tudo que eu tinha para dizer, eu disse no dia que o ministro foi escolhido pelo presidente da República. Ficou muito claro depois que eu não tive qualquer participação ou envolvimento nisso, tá certo? Procurei também virar essa página, dar esse assunto por encerrado, né? Eu tenho mais com o que me preocupar e mais o que fazer, seja aqui na Bahia, seja na Presidência Nacional do DEM, e nada como um dia após o outro. Né? Na vida, é nisso que eu acredito. Para as pessoas de bom coração, para as pessoas que têm fé em Deus, nada como um dia após o outro. E, veja, essa coisa aconteceu no mês de fevereiro, nós estamos ainda em abril, e ninguém mais especula sobre isso, porque ficou claro que eu não tinha qualquer tipo de participação, que aquilo foi feito sem meu conhecimento, ao contrário, né? Como todos sabem, contra a minha vontade, mas é um assunto que está superado e que, para mim, faz parte do passado. Ontem, Neto, eu gostei quando você começou a dar risada aí, ser chamado de comunista. Essa foi legal. Ontem eu entrevistei aqui, nesse mesmo horário, Jacques Wagner, e perguntei-lhe 2 coisas. Lula é candidato? Você, Wagner, é candidato? Todas as 2 ele respondeu sim. Aí eu disse, bom, você vai disputar com o Neto, mas com o Neto você se dá bem, porque vocês se davam bem. Rui Costa mesmo ficava com um pouco de ciúme, porque Neto se dava melhor com você do que com ele, e dizia que era por conta dos seus olhos azuis. Aí ele dá aquela risada, porque faz parte, não é? Parece que vocês 2 vão entrar nessa disputa. Agora, a candidatura de Lula, você acha que ela se concretizando traz alguma mudança na política local, aqui na eleição de governador, por exemplo? Olha, Mário, eu considero hoje a candidatura de Lula algo irreversível. Acho que é um fato que está colocado. Dificilmente, penso eu, vai acontecer alguma coisa nova na Justiça para retirar a elegibilidade de Lula. Então, quem vai participar desse jogo de 2022 deve contar, na minha opinião, com a presença de Lula como candidato a presidente. Não estou querendo, com isso, escolher o candidato do PT e nem mandar no que é que o PT vai fazer, pelo amor de Deus. Estou apenas analisando o que a gente ouve, converso com muita gente em Brasília, transito no judiciário, acho que, quanto à elegibilidade, isso não muda mais. E veja, Mário, vamos lá, Lula é uma liderança política importantíssima no Brasil, sem dúvida, tá certo? Lula tem um peso
na Bahia, também não há de se deixar de reconhecer isso, né? Então nós temos a obrigação de reconhecer isso, o peso político e eleitoral que ele tem na Bahia. Agora, isso não quer dizer que Lula vai decidir a eleição para governador da Bahia, né? Eu queria primeiro lembrar 2012. 2012, primeira vez que eu me elegi prefeito de Salvador, eu enfrentei aqui, na época, Wagner, que era governador, com a caneta na mão, Dilma, que era presidente, com a caneta na mão, Lula, fortíssimo, naquele momento fortíssimo, tá certo? Não tinha tido ainda Lava Jato, não tinha tido prisão, não tinha tido nada, Lula com a imagem inabalável. E venci todos eles. Aí tinha aquele discurso, porque o prefeito só dá certo se for do lado do governador e do presidente, aquela coisa chata, meio até chantagem. E eu dizia, gente, não é isso. E eu vou provar que não é. E provei que não é, né? Governamos 8 anos em Salvador, tendo governador do PT durante todos os 8 anos, tendo presidente, primeiro Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro, e nem por isso a cidade deixou de ter as suas coisas. Ao contrário, a prefeitura trabalhou muito. Então, Mário, assim, eu acho que essa coisa do voto casado, da verticalização, né, o fato de que fulano vai estar com Beltrano, isso hoje na cabeça do eleitor está muito bem resolvido. O eleitor sabe fazer as suas escolhas, pode votar em um candidato a presidente de um partido e um candidato a governador de outro partido, sem nenhum problema, né? Aqui, Mário, repito, acho que o jogo ainda não está jogado, né? Hoje, o retrato presidencial, ele muito mais reflete o passado do que o futuro, né? Quando a gente vai nas pesquisas, quem é que está bem nas pesquisas? As pessoas que já disputaram a eleição presidencial. É o próprio Bolsonaro, é o Lula, né? É Ciro Gomes. Então, quem vai melhor nas pesquisas é quem já disputou a eleição presidencial. O que vai ser para 22, ainda existe um longo caminho pela frente. Eu que estou na política, tenho já experiência e tempo de vida, né? Rodagem, sei que não dá agora para você fazer qualquer veredito. Então, para resumir, o Lula é um cara importante no jogo político, tem o seu peso, eu não vou jamais desconsiderar isso, porém, ele não vai decidir essa eleição. Estou convencido que a eleição para governador será decidida na Bahia e vai ser basicamente, Mário, um confronto de 2 projetos, né, de 2 ideias, de 2 perspectivas. De um lado, a perspectiva do passado, do outro, a perspectiva do futuro. Eu quero conversar com o futuro da Bahia. Neto, quem seria atualmente, assim, quem que poderia ver como uma chance que não fosse uma candidatura que não fosse nem Bavi, né, Lula, Bolsonaro? Quem é que poderia, no cenário que nós estamos vendo aí hoje? Olha, Mário, vamos lá. Existem alguns nomes que estão colocados, né? E que eu digo a essas pessoas, eles têm a obrigação de conversar e a obrigação de tentar construir um campo onde, repito, o eleitor tenha pelo menos a oportunidade de avaliar se vale a pena acreditar num projeto alternativo, numa terceira via. Dentro do DEM, por exemplo, tem um sujeito que eu gosto muito, que é o Mandetta, que foi ministro da Saúde, tá certo? Fez um belo trabalho no Ministério, passava segurança para as pessoas, conhece não apenas de saúde, mas é um sujeito que tem uma visão maior do Brasil. Nesse período no Ministério, ele pôde, inclusive, ter uma interlocução com todos os estados, com os principais municípios, com as principais regiões. É um cara que está estudando economia, é um cara que entende de gestão pública. Então, é um nome que está posto e que eu acho que não pode ser desconsiderado nesse processo. Existem outros nomes que a imprensa vem especulando, né? E aí, para eu não ficar fulanizando aqui, mas eu acho que temos quadros de valor que podem estar sentados numa mesa, discutindo, avaliando o futuro do Brasil.
né? Eu, particularmente, tenho conversado com muita gente, Mário. Eu não tenho deixado de conversar, não. Eu tenho conversado. Né? Outro dia, por exemplo, fui a Fortaleza, tive uma longa conversa com o ex-ministro Ciro Gomes, que é um quadro importante nesse processo, né? Tenho conversado sobre o futuro do Brasil, por exemplo, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que vai ter também um papel nessa história, com outros presidentes de partido. Eu tenho conversado com vários deles. Então, assim, penso eu que pode existir um caminho, desde que o diálogo e a união em torno de bandeiras e de propostas seja maior do que a vaidade e o interesse pessoal de cada um. Se prevalecer a vaidade e o interesse pessoal, haverá uma pulverização grande no campo do centro, e aí tenha certeza, segundo turno, vai estar fadado a Bolsonaro e a Lula. Então, para evitar necessariamente o eleitor só possa escolher entre Bolsonaro e Lula, vai ter que ter um caminho de desprendimento, de construção coletiva. Aí você vai perguntar, Neto, isso é possível? É possível. Isso vai acontecer, aí eu já não sei, não tenho essa bola de cristal. Eu torço como cidadão que, em algum momento, exista uma janela de oportunidade para que o eleitor, pelo menos, veja, observe, poxa, ali existe também alguma coisa que não seja somente essas duas opções. Vai acontecer ou não, a gente ainda não sabe. Outro dia eu vi, como não podia deixar de ser, vou lembrar de seu avô, né? Outro dia eu vi uma conversa de que Mandetta estava tendo conversas independente de você, querendo como se fosse assim, não levar o seu papel de presidente do DEM muito a sério. Aí eu me lembrei, pai, de um episódio. Perguntaram ao senador Antônio Carlos Magalhães, senador ou repórter, Jorge Bornhausen se reuniu, ele era o presidente do PFL, seu avô era do PFL, se reuniu e tratou disso, ele ficou ouvindo assim com aquela cara dele, fantástica. Eu tenho uma foto lá no meu gabinete, se lembra, né? Ele de um lado assim sorrindo sério e do outro lado piscando o olho bem sacana. Aí ele virou e disse, meu filho, reunião do PFL sem ACM não resolve nada. Ponto final. É uma maravilha, agora, né? Pois é, Mário. Eu lembro do dia que ele falou isso. Mas, Mário, é o seguinte, tem muita especulação. Você veja, eu disse agora há pouco aqui que eu ontem estava no telefone até 11 horas da noite. Né? Eu estava com Mandetta, por acaso, eu estava no telefone ontem até 11 horas com Mandetta. Ontem eu fui à Feira de Santana, a convite do prefeito Colbert, e aí alguém me perguntou lá, porque é verdade que Zé Ronaldo, não sei o quê. Eu falo com o Zé Ronaldo quase todo dia. Então, assim, a imprensa é natural, né? Tem muita coisa. Às vezes tem um jornalista que é mais responsável, apura a notícia, tem outros que colocam de qualquer jeito, e nas redes sociais cabe tudo, né? Então, assim, olha, eu tenho, Mário, 42 anos de política, né? Que é o tempo que eu tenho de vida, mas como eu nasci do lado de ACM aprendendo com ele, então a gente sabe dar os descontos para essas coisas. Neto, meu amigo, um abração para você, viu? Obrigado, foi ótimo conversar com você. Espero que, quando você quiser, é só me ligar aqui que a gente volta a conversar, que eu acho que é uma voz importante que todos nós devemos ouvir. Mesmo as pessoas que não gostam, aqueles que amam, não importa, não importa. Um abraço, um beijo para você, Neto, viu? Essa é a beleza da democracia, né, Mário? Eu sou um apaixonado pela democracia por isso. Ontem você estava ouvindo Wagner, hoje você está me ouvindo, né? Amanhã você ouve outro. E é isso mesmo, porque permite que as pessoas conheçam mais de perto nossas ideias e que a gente possa, de alguma forma, se expor. Eu queria agradecer mais uma vez de coração seu carinho, sua amizade, né? Dizer que estou com saudade, espero muito em breve também a gente poder estar junto de novo, né? E é isso, e rezar para que tudo isso passe o mais rápido possível, que o nosso país consiga superar esse momento ainda tão difícil da pandemia, né? Sempre lembrar o sofrimento e a dor das famílias. Eu acho que
isso é fundamental, né? As famílias que estão sofrendo, ou porque perderam alguém querido para a Covid, ou porque tem alguém nesse momento internado num leito hospitalar, né? Dizer às pessoas que continuem se cuidando, que é fundamental não baixar a guarda, né? Os cuidados eles vão ter que persistir por muito tempo, né? Talvez a vida não seja mais a mesma depois dessa pandemia, então usar máscara, respeitar o distanciamento, não aglomerar, tudo isso é muito importante. E a vacinação, né, Mário, que eu acho que é o grande caminho, é a grande saída, a saída para a superação de tudo isso é a vacinação. Espero que ela possa avançar em ritmo ainda maior. A gente viu que o governo atrasou muito, não se planejou. Podíamos ter hoje um percentual da população muito maior já vacinado, Claro. mas fica aí a crença, a esperança de que nós vamos superar tudo isso. Um beijo enorme, obrigado de verdade, de coração para você, e um beijo em todo mundo que nos acompanhou aí, que ouviu a Metrópole. Um grande beijo, amigo. Valeu, grande. Neto, grande figura, eu gosto muito dele. Excelente prefeito, um político que merece todo o nosso respeito.